Olá, queridos! Em hebraico, Erev Tov, boa tarde. Ani Moré Roberto Silva. Em hebraico, eu sou o professor Roberto Silva. Há 16 anos trabalhando com teologia e há 16 anos trabalhando com hebraico e grego. Agradeço a Deus pela vida de todos os meus queridos alunos e desde já direciono um abraço aos meus alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, modalidade presencial e à distância, e aos meus alunos do curso de hebraico e grego, modalidade presencial e à distância. Dizer que eu estou com turmas abertas, matrículas abertas, então se alguém quiser estudar teologia, hebraico e grego, o contato é o 11 970 98 42 32. Professor Roberto Silva, do bacharel em teologia ao meu doutorado em ciências da religião, adquirindo conhecimento para compartilhar com vocês este conhecimento. Queridos, hoje eu gostaria de trabalhar uma releitura hermenêutica do Salmo 23, verso 1. O estudo dos salmos na Bíblia hebraica é muito maravilhoso. Os salmos são coleções, as coleções coraitas, davídicas, asafitas, os cânticos de subida, são várias coleções. O estudo relacionado aos cabeçalhos, que nem sempre o cabeçalho ou aquele título na parte superior do salmo tem a ver com a autoria, ok? Por exemplo, os salmos de Davi, em hebraico estão Mismor le David. Mismor le David. Mismor, salmo, le, para Davi, Davi. Salmo para Davi, dedicado a Davi, em homenagem a Davi e etc. Bem, aí é um estudo mais aprofundado, a exegese, e hoje eu quero fazer uma rápida demonstração de um exercício exegético. Quando falamos de exegese, falamos de um recurso hermenêutico que também depende dos chamados procedimentos metodológicos, os passos para se fazer uma exegese. E quando extraímos um versículo da Bíblia hebraica e retraduzimos, estamos fazendo um exercício exegético. Então, hoje, um exercício exegético. E aqueles que quiserem, talvez, aprender a exegese passo a passo, eu tenho um curso de exegese do Antigo e Novo Testamento que eu posso te direcionar e te levar a aprender a exegese passo a passo. Queridos, para quem não tem o conhecimento, o hebraico é isso aqui, ó. Eu estou falando agora da forma gráfica de como se escreveu o hebraico. Então esse é o Salmo 23, verso 1, e aqui se lê da direita para a esquerda, ok? Para nós de trás para frente. Então vou fazer um rápido exercício de transliteração para ajudar os amados a lerem em hebraico, tá? Então o Salmo 23, verso 1, ele começa com o tetragrama. Aqui nós temos o tetragrama que no judaísmo veterotestamentário não se pronunciava, se falava Adonai. Mas, se você quiser ler com os sinais massoréticos, a leitura fica Yehová, né? Nós temos o Shevá, nós temos um Rolen Vav e nós temos um Kametz. Então, com essas vogais, o tetragrama fica Yehová. Yehová. Ok? Mas, se quiserem manter o Adonai, para manter uma tradição e não pronunciar o tetragrama, uma tradição do judaísmo veterotestamentário. Hoje, com o judaísmo moderno, às vezes se fala eterno, Hashem e etc. Tá? Então, Yehová Roi. Aqui nós temos um R, o pingo em cima é um O, essa é um I que não tem som e isso é um I. Fica Roi. Ló, né? A palavra Ló que muita gente já conhece. Ló, né? Lodebar, né? A palavra Ló é não. Debar vem de davar, que é palavra, ou não palavra, sem palavra. Tá, então, Yehová Roi, Ló, Ersar, né? Aqui nós temos um E, aqui nós temos um RET, que tem som de RR. Os dois pingos não terão som de nada, porque eles finalizam uma sílaba na gramática, são chamados de Shevá mudo. Então, aqui é um S, aqui é um A, um S
um A e um resh, um R. Ersar, tá? Então, a leitura em hebraico fica da seguinte forma. Yehová roi lo ersar. 1, 2, 3. Yehová roi lo ersar. Mais uma vez. Yehová roi lo ersar. Bem, vamos para a tradução. Yehová é nome, então a gente não precisa tentar dar um nome. Yehová é o nome, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Assim como Elohim, El Shaddai, El Elyon e tantos outros nomes pelo qual o Deus patriarcal era descrito no período veterotestamentário. Então, Yehová Roi. A palavra hebraica Roé é pastor. O I, na gramática, é um sufixo pronominal primeira pessoa comum singular, por isso fica meu, tá? Então, Yehová, meu, o I é meu, ro e pastor. Então, Yehová, meu pastor. Ló, não. E aqui, queridos, tem algo muito interessante. Porque aqui nós estamos diante de um verbo. Esse verbo, em hebraico, ele é assim. Ha-ser. Ha-ser dá o sentido de sentir falta. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Um pouquinho fraco o meu vermelho. Então eu vou tentar acender um pouquinho para vocês. Vamos lá. Ha-ser. Então, o verbo ha-ser, o sentido da tradução é sentir falta. Bem, para isso eu posso até sugerir também alguns materiais. Eu acho interessante sugerir. Eu tenho aqui comigo o dicionário hebraico-português e aramaico-português da editora Sinodal. E a Bíblia, eu recomendo a Bíblia Hebraica Stuttgartense, né? Eu recomendo esses materiais para os meus alunos. A gramática eles vão estudar comigo. Eles vão estudar artigo, preposição, conjunção, pronome, substantivo, adjetivo, verbo. Aula após aula eu vou passar um passo da gramática e os meus queridos alunos vão evoluir aula após aula. Então, a palavra haser tem o sentido de sentir falta. A questão é que os verbos em hebraico, eles não são como no português. As raízes verbais no português geralmente são no infinitivo. Dançar, caminhar, falar. Em hebraico, não. A raiz verbal do hebraico é na terceira pessoa comum singular. Ou, melhor dizendo, terceira pessoa masculino singular. Então, em hebraico é ele, né, masculino singular. Terceira pessoa masculino singular. Do tempo PF, que significa tempo perfeito. O tempo perfeito é uma ação já concluída, traduzido por passado. Ele dançou, ele caminhou, ele falou. Então, os verbos em hebraico, a sua raiz são terceira pessoa masculino singular, tempo perfeito, tronco cal. Tronco cal se refere a uma ação simples, tá? Então, esse verbo aqui, haser, que dá o sentido de sentir falta, a tradução na raiz, né, que seria terceira pessoa masculino singular PF, perfeito, cal. Terceira pessoa masculino singular perfeito, cal. A tradução fica: ele sentiu falta. Ele sentiu falta. Ele sentiu falta. Fica a tradução. Só que esse verbo, o haser,
ele está flexionado de outra forma no Salmo 23. No Salmo 23, verso 1, esse verbo ele está no imperfeito. Ele está no imperfeito. O imperfeito dá outro sentido, né? O imperfeito dá o sentido de futuro. Então, aqui a presença desse Aleph indica que esse verbo está na primeira pessoa comum singular. Primeira pessoa comum singular. Eu. E ele é tempo imperfeito. Imperfeito. Tronco, cal. A tradução desse verbo no imperfeito cal, sendo que ele é a primeira pessoa comum singular, eu sentirei falta, nesse sentido. Mas eu posso fazer uma adequação, adaptação. Ou seja, Jeová, meu pastor, não que? Sentirei falta. Eu não preciso colocar o eu, porque o eu seria pronome pessoal. Ele substituiria o sujeito oculto. Nesse caso, o sujeito não está oculto. O sujeito está aqui, o Jeová. O Almeida traduz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa tradução ela é complicada, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Algumas pessoas tentam colocar Deus na parede dizendo: Deus é obrigado a me dar, porque a sua palavra diz que nada me faltará. Parecendo que as Escrituras estão dizendo que não faltará nenhum tipo de provisão, né? Mesmo se a pessoa às vezes fazer pedidos utópicos para Deus. Para Deus não há nada impossível. Quando Ele quer realizar, não há nada impossível. Para os seres humanos, algumas coisas são impossíveis e outras são possíveis. Para Deus não há nada impossível. Mas, queridos, na versão do Almeida, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Almeida insere o nada como acréscimo, não é isso que o salmista diz. E a forma como o Almeida traduz faltará, estaria na terceira pessoa. Ele não faltará. Só que o verbo em si, ele não está na terceira pessoa, ele está na primeira pessoa. Por isso, não seria ele não faltará. Eu também poderia usar a tradução que eu não faltarei. Aí muda totalmente o significado. Professor, mas é errado trabalhar Jeová Roi Lo Ersar como Iavé meu pastor não faltará? Essa interpretação, ela deixa claro que para o salmista, o Iavé é o pastor, o Jeová é o pastor, e o Jeová não faltará na vida do salmista em nenhuma circunstância. Dá uma bela aplicação também. Agora, essa aplicação aqui, ela é mais profunda, queridos. Porque nessa aplicação, olha o que o salmista está dizendo. Jeová Roi Lo Ersar. Jeová, meu pastor, não sentirei falta. Ou não faltarei. Nessa interpretação, o salmista está dizendo: o Jeová é meu pastor, não faltarei. Eu não faltarei. Eu não sentirei falta de outro Deus, porque o Senhor é pleno. Eu não andarei caminhos tortuosos. Eu não faltarei com a integridade, com a justiça, com a retidão. Eu não faltarei com a obediência. Eu não faltarei em observar os mandamentos de Jeová. Nessa interpretação, o salmista está trazendo a responsabilidade para ele. Olha que coisa tremenda. Jeová, meu pastor, não sentirei falta. Não sentirei falta de ninguém, de nenhum outro Deus. Não sentirei falta de nada, porque eu creio que o Senhor será o meu provedor.
não faltarei, ou seja, eu não faltarei com as minhas responsabilidades diante de Yahvé, diante de Jeová. Eu não faltarei com os meus compromissos, com a minha oração, com a minha integridade, com a minha obediência, com a minha retidão. O salmista tem uma convicção tão grande que ele estava dizendo, mediante todos os outros deuses, mediante Baal, Asherá, Dagon, Anat, mediante todos os outros deuses e mediante todos os outros povos, e Jeová é o meu pastor, eu não tenho compromisso com outro. E Jeová é o meu pastor, e eu não faltarei com Jeová. Eu estarei andando em justiça, em retidão, em obediência com Jeová. Queridos, o hebraico proporciona interpretações hermenêuticas maravilhosas e aplicações que certamente farão que a nossa espiritualidade seja o melhor, de forma horizontal e vertical. Um melhor relacionamento com o Pai, com Jeová, e um melhor relacionamento com o próximo. Bem, eu fico com esse vídeo. Esse vídeo ele já traz alguns elementos de verbo. O verbo não é tão simples, mas é possível aprender. Ninguém começa a casa do teto, se começa pelo alicerce. Assim são minhas aulas de hebraico. Eu vou te alfabetizar até te deixar de um nível de você estar trabalhando com verbos, traduções, interpretações, hermenêuticas e exegeses. Gostou? Não deixe de se inscrever e compartilhar este vídeo. Nos ajude a chegar no máximo de inscritos possíveis e levar este conhecimento das Sagradas Escrituras, o conhecimento teológico, para o máximo de pessoas. Shalom! Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.